Do que se trata o cristianismo? Mais uma entre tantas expressões religiosas? Será que é disso que precisamos? No cotidiano da vida, precisamos de mais que uma religião. Precisamos de direção, e é disso que trata o Evangelho. Mas precisamos olhar para a essência, resgatar a simplicidade de uma palavra carregada de novas possibilidades, para então experimentarmos do Evangelho de maneira essencial. Ele fez um chamado. E assim, eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre essa série que vocês estão participando, que vocês estão desfrutando agora nesse mês de outubro, início do mês de novembro, aqui na Ser Amor. Essa série Siga-me, que significa um revisitar, que significa uma percepção acerca do que é essencial na caminhada com Deus. Muitas vezes a vivência da fé se torna um sistema engessado, complexo, tão difícil de ser vivenciado, com tantos dogmas que não necessariamente estão alinhados com o Evangelho de Jesus e que trazem um fardo muito grande, um peso que é insuportável de ser carregado. E muitas pessoas abandonam a caminhada com Deus, não percebendo que estavam, na verdade, abandonando um sistema religioso equivocado. Mas nessa série, a proposta trazida pelo pastor Pedro é de que vocês voltem àquilo que de fato é essencial, aquilo que efetivamente tem a ver com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e mais especificamente com aquilo que é o cerne, o núcleo central da palavra de Deus, que é o Evangelho da graça de Jesus. E assim, nessa série, acompanhando à distância, eu pude ter uma perspectiva daquilo que Deus tem trabalhado no meio de vocês. Se você está chegando agora... Está funcionando? Legal. Se você está chegando agora, você vai perceber e vai relembrar algumas questões importantes para o tema dessa noite. Mas como eu sei que algumas pessoas estão visitando a igreja, e seja muito bem-vindo pelo seu primeiro momento aqui na Ser Amor, vai ser uma oportunidade de você rapidamente se posicionar para entender o que Deus tem trabalhado nessa comunidade cristã, nesse mês agora de outubro. Então a primeira coisa que nessa série foi trabalhada é uma perspectiva sobre aquilo que se passa no nosso coração. E quando a gente fala do nosso coração, nós sabemos muito bem que nós não estamos falando daquilo que é o nosso músculo cardíaco, do órgão que vai bombear o sangue para as partes mais diversas do nosso organismo. Mas na perspectiva bíblica, principalmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós falamos em coração, nós estamos falando de entranhas. Nós estamos falando daquilo que é o mais essencial, aonde nós existimos na maneira mais profunda do nosso ser. E lá no nosso coração, de acordo com Provérbios 4:29, é de lá que partem as fontes que vão alimentar a nossa vida. No nosso coração é um centro existencial de adoração. E quando nós pensamos em adoração, quer de forma consciente, quer de forma inconsciente, como disse um grande servo de Deus no século XVI, João Calvino, o ser humano é um ser necessariamente, essencialmente religioso. E quer percebamos ou não, algo ou alguém traz segurança, traz sentido para a nossa existência, traz senso de satisfação e traz perspectiva para a vida futura. É isso que um Deus faz de forma resumida em nossa vida. E quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, só pode existir um único Deus. E esse é o primeiro dos mandamentos que foram prescritos por Deus lá na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, em Êxodo no capítulo 20. E quando Deus é de fato aquele que domina e que nutre tudo no nosso ser, quando Ele é efetivamente o dono do nosso coração, nós vamos perceber o que significa verdadeiramente viver, não uma vida qualquer, mas a vida abundante que Jesus veio trazer de acordo com João capítulo 10, versículo 10. E nessa série, a primeira mensagem dessa série foi justamente eu, um discípulo, eu, um seguidor de Jesus,
Eu, alguém que vou ser modelado e vou ter toda a minha vida condicionada àquilo que o Deus que governa na minha vida diz como deve ser? Depois, vocês ouviram um pouquinho sobre algo importante. Vocês perceberam que existe uma grande história. Aquilo que na terminologia acadêmica é chamada de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? Uma metanarrativa é uma história que reivindica a autoridade de explicar por que as coisas existem, como elas vieram à existência, para onde todas as coisas caminham, qual é o sentido da existência do ser humano e de toda a criação. E nós percebemos que as narrativas que nós vamos ouvindo ao longo da nossa vida e que vão modelando a maneira como nós vamos viver, elas estão sempre a serviço de uma grande história, sempre a serviço de uma metanarrativa. E são essas metanarrativas que vão moldando inclusive o nosso coração, alimentando o Deus que reside, que controla o nosso coração. E aí, nesse sentido, o que vocês ouviram na segunda mensagem foi sobre o núcleo de toda a Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, o Senhor Jesus diz para os escribas e para os mestres da lei: examinem as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são as Escrituras que testificam de mim. De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, toda a palavra de Deus fala acerca de Jesus, quem Jesus é, o que Ele veio realizar na história e qual é a mensagem que Ele deixa e que vai governar todas as coisas nessa vida, e é a única mensagem que vai reverberar para a eternidade. E aí o grande problema dos nossos dias é que nós percebemos muitas grandes histórias que tentam rivalizar com a grande história que o Evangelho traz. A criação de Deus, a rebelião do homem em relação a Deus, aquilo que nós chamamos de queda, o pecado original, o poder e o amor de Deus se manifestando na história através da pessoa, da obra e da mensagem de Jesus, aquilo que nós chamamos de tríade do Evangelho e aquilo que o Senhor Jesus vai estabelecer para a eternidade no seu retorno para buscar o seu povo. Assim, vocês perceberam que nos nossos dias existe um outro evangelho que começa a se levantar. Um evangelho de prosperidade emocional, que começa a dizer que você é fantástico, que você é incrível, que você é o Deus da sua vida, e o que falta acontecer para que os desarranjos na sua história possam ser realinhados, é apenas alguns pequenos ajustes que você tem condição de fazer. Mas o evangelho nos mostra quem nós somos sem Deus: rebeldes, pecadores, inimigos de Deus, por causa da nossa rebelião, por causa do nosso desejo de autonomia. Essa é a má notícia. Quem nós somos sem Deus? Culpados diante da justiça perfeita do Criador. Mas se o Evangelho parasse aqui, ele seria apenas punitivo, ele seria apenas um evangelho de opressão, ele seria apenas um legalismo. E o Evangelho, que significa a boa notícia, nos mostra a graça de Deus, na qual Jesus realiza aquilo que eu não consigo fazer. Ele entra na história, assume a minha responsabilidade, paga o preço pela minha dívida contra o Deus, o Pai, morrendo na cruz. E assim, graciosamente, Ele não apenas fala de amor, mas Ele dá a maior testificação de amor que eu e que você e que todos na história podem observar. Ele morre por amor a mim, por amor a você, para pagar o preço pelos nossos pecados. E assim, vocês depois perceberam que os olhos de vocês foram chamados para um despertamento, no qual a maneira como vocês vão enxergar o mundo passa a ser transformada por esse poder do Evangelho, quando Deus passa a ser o centro no seu coração. E assim, vocês perceberam que a igreja é o lugar escolhido por Deus, para que toda uma reformatação de vida possa acontecer. Por exemplo, eu tenho um problema de visão, eu sou míope.
E se eu tirar os meus óculos nesse momento, eu sei que você está aqui sentado, mas eu não consigo mais ver a expressão do seu olhar, eu não consigo mais ver a sua fisionomia, e eu preciso de uma lente para corrigir a distorção de visão, para que eu possa enxergar com nitidez a realidade e a partir disso possa me posicionar. E a igreja é um instrumento que Deus escolheu para ao longo da história comunicar os valores do reino de Deus. E esses valores do reino de Deus são essa lente corretiva que nos faz ter um posicionamento correto no mundo. E isso só acontece quando a comunidade entende a essência do Evangelho e escolhe vivê-la. E hoje, nós vamos pensar um pouquinho sobre as nossas mãos e os nossos pés. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vocação, ou seja, o que nós fazemos a partir do momento no qual Deus passa a ser o Senhor da nossa vida. Deus passa a ser o controlador do nosso coração. Quando a mensagem de Deus, o Evangelho, passa a governar a nossa história. Quando os valores do reino de Deus passam a corrigir as nossas distorções de visão e de leitura do mundo no qual nós vivemos. Ou seja, como nós vivemos a partir do momento em que a nossa vida conhece e se rende a Jesus. E nesse sentido, nós vamos pensar na igreja na perspectiva da missão que Deus lhe concedeu. Como eu disse agora há pouco, e um grande teólogo, um grande pastor, um grande pensador bíblico dos nossos dias, que é uma grande referência para mim e para o pastor Pedro, Michael Gorin, ele define a igreja como o povo de Deus em missão. Então, se eu não entendo a missão para a qual Deus me chamou para participar como parte da igreja, tanto a minha vocação vai viver uma crise, mas também a minha identidade. E assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja como uma comunidade efetivamente relevante. Para isso, e antes a gente precisa lembrar, essas coisas elas não conseguem andar dissociadas. Essas coisas acontecem necessariamente unidas. E é essa a construção de conteúdo que vocês têm participado e que vocês têm experimentado ao longo dessa série. Mas para isso a gente precisa pensar um pouquinho numa definição de relevância. Ou seja, ser uma comunidade relevante, ser uma igreja local que se destaca e que cumpre o seu papel, que cumpre efetivamente a sua missão. Eu preciso entender de fato o que é relevância. Por quê? Porque existem algumas terminologias nos nossos dias que se tornam termos de moda. Muitas pessoas falam a respeito, mas no máximo que a maioria das pessoas conseguem fazer é arranhar o termo. Ficam na superfície, mas não se aprofundam na compreensão e, consequentemente, na vivência daquilo que aquele termo quer expressar. E por relevância, eu queria ter a ousadia aqui de propor uma definição. E essa definição, ela tem como um pano de fundo toda a cosmovisão que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Então, por relevância, eu quero dizer aquilo que é realmente importante e que se destaca pela qualidade empregada, suprindo uma vital necessidade e assim realizando uma transformação abençoadora. Se você pegar um dicionário comum e se você perceber o que significa relevância, você vai ver relevância é aquilo que é importante, é aquilo que sobressai, é aquilo que se destaca. Mas essa é uma perspectiva superficial do termo. Não é que o termo não diga acerca disso, mas relevância, do ponto de vista semântico, comunica muito mais para o nosso coração e para a nossa vida. E se você perguntar para uma pessoa em sã consciência, emocionalmente estável, ninguém quer viver uma vida irrelevante. Ninguém quer passar por essa vida sem cumprir o propósito da sua existência de maneira consistente, de maneira abençoadora, promovendo o bem para a vida do seu próximo. Ninguém. Mas relevante não é só se destacar. Relevante não é só se sobressair. Mas ser relevante significa empenhar qualidade, um conteúdo específico que se destaca. E esse conteúdo, ele é realmente importante. E tem dois aspectos de relevância que, pelo menos para mim, incomodam, provocam favoravelmente o meu coração.
Ser relevante significa suprir uma necessidade vital. Quando você pensa numa pesquisa acadêmica que é relevante, ela entende uma necessidade da sociedade e ela traz uma resposta efetiva que de fato soluciona o problema que a sociedade passa naquele período. Nós estamos vivenciando isso nesse período pandêmico. E nós percebemos a importância e a relevância das pesquisas referentes às vacinas para que uma necessidade vital da sociedade, a superação desse momento no qual nós passamos, possa acontecer. Agora, se destacar sem suprir uma necessidade, eu particularmente me pergunto se isso é efetivamente relevância. De fato. Mas além disso, a relevância ela promove uma transformação abençoadora. Ela vê uma necessidade vital e ela é um instrumento nas mãos de Deus para suprir aquela necessidade que é identificada. Existem muitos textos bíblicos que nos mostram como a igreja de Deus é de fato a mais relevante das comunidades que existem na história da humanidade. E nessa noite eu quero compartilhar rapidamente com vocês um desses textos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu sei, conversando com o pastor Pedro alguns dias atrás, que ele trabalhou um dos lados da moeda desse texto. O que eu quero dizer acerca disso? Eu acredito que da mesma forma que uma moeda só é moeda quando necessariamente tem os seus dois lados, a vida cristã é como se fosse uma moeda. Um dos lados da moeda é a adoração. Quem eu sou a partir do momento no qual Jesus entra na minha história. Mas a vida cristã tem um outro lado. É um desdobramento necessário, que é a minha vocação. O que eu faço a partir do momento no qual Jesus entra na minha história. Para resumir os termos, um lado da moeda é a vida de adoração. O outro lado da moeda é a vida em missão. Missão e adoração não são necessariamente a mesma coisa, mas obrigatoriamente estão unidas. Assim como é impossível você pensar numa moeda de um lado só, ou é impossível você pensar num avião de uma única asa. Necessariamente o avião só cumpre o seu propósito como meio de locomoção se as duas asas estiverem presentes. Uma das asas da vida cristã é a adoração. Quem eu sou a partir do momento no qual Jesus entra na minha história. E a outra asa é a adoração. O que eu passo a fazer a partir do momento no qual Jesus se torna a razão do meu viver, a grande riqueza da minha vida. O pastor Pedro trabalhou alguns dias atrás o aspecto da adoração. E hoje eu quero falar um pouco sobre o aspecto da vocação, da missão, de ser de fato uma igreja relevante. E para isso, nós vamos perceber que quando nós falamos em relevância, nós estamos falando, primeiramente, em uma vida intencional. A relevância requer intencionalidade. Quando a relevância é pensada na perspectiva daquela que foi praticada pelo Senhor Jesus. E para isso, João capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, diz o seguinte: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Se a gente pensar um pouquinho no mapa de Israel, nesse momento da história, no primeiro século da era cristã, nós poderíamos dividir Israel em três grandes regiões. A região mais ao sul, a região da Judéia, aonde se localizava Jerusalém. A região mais ao norte, a Galiléia, e uma zona intermediária entre Judéia e Galiléia, que era justamente a região da Samaria. Desde o norte até o iniciozinho ali do sul de Israel, existe o rio Jordão, que corta toda a nação e que é um instrumento natural que possibilita a vida em Israel, que é uma região de clima desértico.
É tão interessante que por causa da rivalidade que existia entre os judeus e os samaritanos, por questões étnicas e por questões religiosas, um judeu, quando precisava ir para Galiléia, ele fazia um trajeto terrível. Ele atravessava o rio Jordão, margeava toda a região de Samaria, do outro lado do Jordão, e quando ele passava a região da Samaria e chegava na região da Galiléia, ele atravessava o Jordão novamente. Isso se tornou um costume no deslocamento de um judeu do seu tempo. Mas como Jesus, ele realinha todas as coisas, como Jesus corrige os conflitos religiosos, os conflitos étnicos e todo e qualquer problema que é estabelecido por causa do pecado, Jesus reorientou a rota. Jesus corrigiu o trajeto. E Jesus, não acidentalmente, mas Jesus propositalmente, ele fala, o caminho da Judéia até a Galiléia tem que passar por Samaria. Não por ganho de tempo, não por economia no deslocamento, mas para o cumprimento da missão de Deus. E aí é interessante que você vê isso no versículo 4, no caminho, ele teve que passar por Samaria. Se você tem uma tradução da Bíblia diferente da Nova Versão Transformadora nas suas mãos, talvez na sua tradução diz, era necessário. Jesus precisava passar por Samaria, porque ele tinha algo a realizar. Existia um projeto no coração de Jesus para cumprir. Existia uma intenção no coração do Deus Filho. E aí é interessante que ele chega ao povoado de Sicar, uma cidade importantíssima na região de Samaria. E de acordo com o versículo 6, essa cidade se torna importante porque ela tem um lastro histórico, ela tem um peso cultural, ela tem um impacto religioso muito forte para Israel, porque foi ali que o patriarca Jacó concedeu terras para um dos seus filhos, José, e ali um poço específico. E nós sabemos o quanto que o recurso hídrico, ele tem valor. E numa região desértica, o recurso hídrico tem mais valor ainda. E aquele poço descedentava tanto pessoas quanto animais, não há alguns anos, mas há alguns milênios. E aí você vê o que Jesus quer mostrar. O que simbolicamente aquele poço representa, para quem aquele poço aponta. E Jesus intencionalmente, ele poderia parar e pousar e descansar em qualquer lugar, mas ele estrategicamente, ele intencionalmente escolhe parar junto ao poço de Jacó. Isso começa a mostrar algumas coisas para nós. Se nós queremos ser uma igreja local, uma comunidade cristã que tenha a relevância do reino, e que portanto precisa aprender acerca da relevância com o rei do reino, nós vamos entender, ser relevante requer intencionalidade da minha vida e da sua vida. Nós não temos tempo a perder. A saúde que Deus nos dá, os recursos financeiros que Deus nos dá, as competências, as habilidades intelectuais e de outras dimensões que Deus concede a mim e a você, não vão ser exercidas acidentalmente para cumprir o propósito do reino, mas intencionalmente isso de fato vai acontecer. Mas o texto continua e vai nos ensinar um outro ponto acerca da relevância. E nesse sentido nós vamos perceber que a relevância que requer sensibilidade no cumprimento da missão. Uma palavra que é muito utilizada nos nossos dias, mas quando utilizada de maneira correta, apenas no discurso, não efetivamente na prática, é a ideia de empatia. De você se colocar no lugar do outro, de você sentir a dor do outro, e de você partir da transformação, não forçando a pessoa a chegar aonde você está, mas com verdadeira humildade, descendo a posição de necessidade que a pessoa tem, e a partir dali, levando essa pessoa para a posição que é a correta, aquela que está em conformidade com o querer de Jesus. E o texto diz assim então, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Um samaritano conversar com um judeu, como eu disse, era algo seríssimo.
um homem conversar com uma mulher, e mais, uma mulher se dirigir a um homem naquela época era algo impensável. E para Jesus, que já era considerado por muitos da sua época como um mestre, os únicos que se dirigiam a palavra a um mestre eram os homens. Uma mulher não poderia fazer isso, mas Jesus quebra intencionalmente os paradigmas de uma religiosidade mecânica, e ele só faz isso a partir da verdadeira empatia e da sensibilidade do reino que ele estava ensinando. Então o texto diz: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Nós temos alguns conflitos étnicos no nosso país, mas de dimensão que são muito pequenas. Mas quando nós pensamos numa... Desligo esse? Mas quando nós pensamos nos conflitos étnicos que acontecem no nosso tempo, entre algumas questões de continentes, mas principalmente entre países, entre povos específicos, nós percebemos que geração após geração, essas questões não são superadas. Mas você vê a força do Evangelho, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer carisma de liderança específica, o Evangelho de Deus tem poder para superar o conflito étnico. Nós percebemos, e esse texto, eu particularmente, depois eu vou provocar no bom sentido o pastor Pedro, porque eu acredito que em João capítulo 4, sai uma série só em João no capítulo 4, você vê que o verdadeiro empoderamento feminino, a verdadeira valorização da mulher, o entendimento de que homem e mulher são iguais em valor e apenas diferentes em funções, em vocações dadas por Deus, é claramente manifesto nesse texto. Ninguém como Jesus trouxe tanto respeito, tanta valorização e o efetivo empoderamento das mulheres. Você vê que Jesus faz isso nesse texto, e Jesus quebra a verticalização de que os mestres são uma categoria especial, de que os religiosos, os grandes líderes religiosos, são uma casta específica de clérigos, e os demais, os que são aprendizes, os que devem seguir uma referência religiosa, são uma categoria inferior. Jesus está fazendo tudo isso aqui. Mas Jesus percebe com sensibilidade quais são os paradigmas pecaminosos instalados na sociedade daquele tempo, e Jesus vai um a um desconstruindo-os por causa do amor que ele tem e da sensibilidade que ele manifesta. Jesus efetiva a empatia. E, se nós observarmos a sequência do texto, a partir do versículo 11, nós veremos o seguinte: mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Jesus tem a paciência, Jesus tem a sensibilidade, Jesus exerce empatia para perceber que da perspectiva natural ela ainda não estava compreendendo como as coisas se dariam. Mas não apenas isso. Versículo 12 mostra: além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Ela ainda está presa num paradigma religioso que não tem mais poder para suprir a sua necessidade. Há muitos e muitos anos, o patriarca Jacó já havia morrido. Ela ainda estava presa num paradigma que não poderia suprir a sua necessidade. Mas aí, empaticamente, sensivelmente, com a sensibilidade do reino, Jesus diz: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele,
e lhe dá a vida eterna. Quando Jesus aprofunda, percebendo a necessidade que ela tem, e a gente precisa lembrar uma coisa que passou despercebida aqui. Essa mulher, pela atividade pastoril que ela realizava, ajudando provavelmente seu companheiro a suprir a necessidade das ovelhas ou dos animais que tinham, levando água para esses animais que era buscada desse poço, essa mulher vai buscar água debaixo do sol do meio-dia, numa região desértica, porque existia um problema na vida dessa mulher que não havia sido tratado. E é interessante que Jesus estabelece o ponto de contato percebendo, ela vem buscar água, então é a partir desse parâmetro, é a partir desse ponto de início, que nós vamos estabelecer a realidade da verdadeira necessidade dessa mulher sendo suprida. Quando essa mulher escuta essa realidade, ela se anima. E aí nós vamos perceber o terceiro aspecto da comunidade relevante, de uma vida relevante, que nós percebemos no Senhor Jesus. A relevância requer fidelidade. E quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando do Evangelho de Deus sendo compreendido e sendo praticado. Por quê? Porque muitas vezes quando nós falamos em relevância, e principalmente nos ambientes religiosos que querem viver a fé de uma maneira correta, de uma maneira consistente, ouvir sobre relevância muitas vezes traz um certo arrepio, porque muitas vezes as pessoas confundem ser relevante com ser pragmático. O pragmático, ele está preocupado apenas com o resultado, pouco importa a motivação, e pouco importa os meios. Para o pragmático, a ética maquiavélica lhe cai muito bem. Os fins justificam os meios. Exemplo, para eu plantar uma igreja numa cidade, pouco importa se eu vou negociar valores do reino de Deus ou não. Eu posso falar o que as pessoas querem ouvir, porque a única intenção é encher o templo, é ocupar todas as cadeiras, é se tornar destacado e famoso na cidade, e ser reconhecido como um líder religioso famoso, como uma igreja da qual eu faço parte, que é a igreja do último momento, que é a igreja da moda. Eu posso negociar os meios para atingir os fins, ou eu posso ser inegociável na motivação. O foco único da igreja é servir a Jesus. Eu posso fazer de maneira inegociável nos meios, se a igreja vai crescer ou não, pouco importa, mas o Evangelho de Deus vai ser comunicado e vai ser vivido, custe o que custar. E aí Deus produz o resultado que Ele quer. Mas aqui, o pragmatismo, o que dá certo, é colocado de lado. Ser relevante é fugir do pragmatismo, mas se tornar frutífero, suprir a necessidade que existe. E para isso o Evangelho precisa ser compartilhado. E aí você vai perceber que a mulher se anima com a questão trazida por Jesus. Olha, existe uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede e vai jorrar em você para a vida eterna. E aí, o que essa mulher vai dizer? Ela vai dizer no versículo 15, por favor, Senhor, me dê essa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Perceba, ela até esse momento, ela tem uma postura pragmática, ela está preocupada com resolver o seu problema, ela quer um resultado específico. Mas para que a relevância aconteça, a fidelidade precisa existir. E o primeiro aspecto da fidelidade é o confronto em amor. Não é um confronto que desonra, mas é o confronto em amor que mostra quem efetivamente eu sou sem Deus. Qual é a verdadeira necessidade que eu tenho na minha vida? E eu estou disposto a fazer tudo o que for necessário, a renunciar o que for necessário, para efetivamente experimentar o amor de Jesus no meu viver. E aí vem o versículo 16, e parece que Jesus teve uma desconexão aqui. Parece que Jesus fugiu ao tema, porque ela está falando de água, e aí Jesus vem e responde para essa mulher, espera aí, vá e busca o seu marido, disse Jesus. O que isso tem a ver com a água que ela tanto precisava? E aí no versículo 17 ela responde, eu não tenho marido, respondeu a mulher.
E aí vem o confronto em amor. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. Jesus está a confrontando em amor, para que ela possa entender a verdadeira vivência da sua feminilidade, para que ela possa entender o padrão de Deus para a sexualidade humana, para que ela possa entender o padrão de Deus para o desenvolvimento saudável e abençoador para a sociedade, a construção da família, projeto de Deus segundo os parâmetros de Deus. Perceba, Jesus não a acusa, Jesus a confronta em amor, porque essa é uma das exigências do Evangelho. O Evangelho me mostra: arrependa-se da sua prática pecaminosa, abandone o estilo de vida que não tem a ver com o reino de Deus e experimente a graça de Deus, que perdoa você, que tem poder para transformar o seu coração e que lhe dá a oportunidade efetiva da parte de Deus de recomeçar de maneira correta, sem acusação e não mais escravo ou escrava, dominado, dominada pela pecaminosidade que até aquele momento deixava você cativo. O segundo aspecto da fidelidade nós vamos perceber, que é justamente o que nos ensina o versículo 19, a partir do momento no qual o Evangelho nos confronta, ele nos confronta com uma intenção: ele quer transformar a nossa vida, ele quer ressignificar a nossa existência. E olha o que nos diz o versículo 19: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Ela começa a ter uma percepção acerca de quem Jesus é, mas ainda parcial. Jesus é profeta, mas ele não é só mais um profeta, ele é o grande profeta anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio 18, que agora entra na história e que vai ser a grande proclamação de Deus, o Pai, diante dos homens, a palavra encarnada, o verbo encarnado. E aí o versículo 20 nos diz: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Ou seja, ela ainda estava presa num outro paradigma religioso equivocado. Ou seja, um lugar específico da onde a bênção parte daquele lugar. E ela não conseguia entender que a verdadeira vivência da fé não está restrita a uma denominação específica, não está restrita a um prédio específico, mas está restrita a um lugar que Deus chama de povo. É o povo de Deus, reunido em fidelidade de acordo com a palavra. Ali é o lugar de adoração. E aí vem o Senhor e nos ensina. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Ao longo da história, grandes edifícios, grandes catedrais, e que fique bem claro, não são equivocadas ou errados em si mesmos, mas quando o foco é colocado no lugar, quando o foco é colocado numa denominação, num sistema religioso específico, numa terra específica, o ídolo se torna o lugar, e o lugar que deveria ser um meio através do qual a adoração a Jesus vai acontecer, rouba o lugar de Jesus, e Jesus passa a ser apenas o meio, e o lugar passa a ser o fim da adoração. E existe uma expressão que muitas vezes a gente lê de maneira equivocada nesse texto. E pensando na mensagem desse momento, ela me incomodou. Vocês sabem muito pouco a respeito daquele a quem vocês adoram. Essa mulher sabia que um grande profeta se levantaria. Ela sabia quem era Jacó e qual foi a história de Jacó na história de Israel. Essa mulher sabia que a adoração para os judeus estava vinculada a um lugar específico, para os samaritanos a outro. Ela já tinha vivência religiosa. Mas ser religioso não torna a minha vida e a sua vida relevante na perspectiva efetiva, que é a de Jesus. E aí a gente precisa se perguntar nessa noite:
Será que eu sei profundamente, pela graça de Deus, muito acerca daquele a quem eu adoro? Ou sou apenas um religioso que diz conhecer a Jesus, que diz realizar obras em nome de Jesus, mas que talvez vou ouvir um dia: afaste-se de mim, eu nunca os conheci. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 a 23, existiam pessoas que diziam: Senhor, Senhor, que é uma expressão, é uma linguagem no hebraísmo que diz intimidade. Por exemplo, o pastor Pedro me chama de Rafa, porque nós temos a intimidade fruto da amizade. Não são todas as pessoas que me chamam de Rafa, mas o pastor Pedro tem essa liberdade dada por mim em razão da nossa amizade. É como se alguém chamasse Jesus pelo um apelido de uma forma carinhosa. Senhor, Senhor, eles estão dizendo que são íntimos. Em teu nome não profetizamos grandes pregações, grandes mensagens. Em teu nome não expulsamos demônios, exercício de autoridade supostamente espiritual. Em teu nome não fizemos grandes sinais e prodígios, grandes milagreiros. E Jesus disse: afaste-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu gostaria que essa mensagem, essa expressão específica do versículo 22 ecoasse no seu coração. Vocês sabem muito ou pouco a respeito daquele a quem vocês adoram. E aí, nós vamos perceber que Jesus vai ensinar sobre a verdadeira adoração. Ele ressignifica, ele transforma, ele corrige, ele mostra efetivamente o que significa adorar. Mas está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É tão interessante que Jesus ensina sobre a verdadeira adoração. Nós estamos distantes desse texto quase 21 séculos, e Deus usa uma mulher cujo nome não é conhecido, mas cuja vida pregressa ao encontro com Jesus a descredibiliza, mas Jesus nos ensina acerca de adoração através de uma mulher que tinha uma vida promíscua, para mostrar que quando Deus vai ao encontro da pessoa, Ele transforma tudo, absolutamente tudo, desde o coração a todas as circunstâncias que envolvem a vida da pessoa. Jesus ressignifica. Jesus não ensinou acerca da verdadeira adoração através dos grandes mestres da lei, mas das pessoas que eram rejeitadas socialmente por causa da sua vida em desconformidade com a palavra. E é isso que Jesus vem fazendo ao longo da história. Eu não sou absolutamente em nada melhor do que essa mulher, e eu conheço a minha história. E eu gosto muito de 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim que a verdadeira adoração acontece, não com merecedores, mas com aqueles que não merecem. Jesus ressignifica. E aí no versículo 25 a mulher disse, olha como é que ela tinha uma compreensão religiosa, mas apenas a compreensão religiosa não efetivava a relevância do reino de Deus no coração daquela mulher. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então lhe disse Jesus, sou eu o que fala com você. Ali Jesus se revela da maneira mais clara, mais expressa possível. E quando isso acontece, naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos por encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. E aí nós vamos perceber qual é o impacto desse encontro na vida daquela mulher. E aí nós vamos perceber que a fidelidade vai pressupor justamente o engajamento. A mulher deixou a vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado dizendo a todos, espera aí, aquela mulher durante anos, ela ia debaixo de um sol escaldante, para sozinha, sem ter contato com ninguém, pela vergonha e pela acusação, pela culpa que ela tinha em sua vida, ela não queria ter contato social com ninguém.
Mas agora essa mulher deixa a sua vasilha e ela vai intencionalmente ao povoado. Para fazer o quê? Com sensibilidade, de maneira fiel, dizer o seguinte: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na minha vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Perceba, Jesus alcança a vida dessa mulher, e ao alcançar essa mulher, ele mostra a relevância do reino, e a relevância do reino obrigatoriamente e maravilhosamente, apesar de nós, como era, apesar daquela mulher, nos impulsiona na missão. Nós nos envolvemos, nós nos engajamos, a gente sai do banco e entra em campo para jogar a partida do reino. E o que isso vai produzir? Qual é o resultado que isso vai promover? Nós vamos ver isso a partir do versículo 39. Percebam, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por quê? Por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra, ou seja, um primeiro grupo de pessoas ouviu acerca de Jesus, por causa do engajamento, da sensibilidade, da intencionalidade, que aquela mulher aprendera com Jesus, e ato contínuo colocou em prática. E eu acho formidável, pastor Pedro, porque ela não foi para o seminário, ela não fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia, ela teve um encontro com Jesus, e ela aprendeu sobre a intenção do reino, sobre a sensibilidade do reino, o engajamento do reino, e colocou isso em prática. E o que ela fez? Ela testemunhou, ela falou o que Jesus fez na sua vida, e ela proclamou: será que ele não é o Cristo? Um primeiro grupo de pessoas veio a Cristo por causa dessa mulher, mas isso reverberou, e o texto diz que depois um outro grupo de pessoas veio, sabendo que Jesus estava ali, percebendo o que estava acontecendo, para ouvir a mensagem de Jesus. E aí vem o versículo 42 e diz: então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Por causa do nosso tempo, eu vou pular esse script. Eu vou pular isso aqui, e depois o pastor Pedro com certeza vai trabalhar isso com vocês. Mas eu queria finalizar refletindo, mas colocando em prática. Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse: quem eu efetivamente sou? A minha identidade, ela é determinada em última instância pela adoração que está estabelecida no meu coração. A quem ou ao que eu verdadeiramente adoro? Sabe, você levanta cedo para trabalhar, por quê? Ou por quem? Se é só para enriquecimento, se é só para ter reconhecimento, prestígio, destaque social, se é só para qualquer outra questão que não seja por amor a Jesus e pela missão de Deus, o seu Deus ainda não é Jesus, é o dinheiro, é a fama, é o prestígio, é a visibilidade. A minha identidade, ela é determinada pela minha adoração. Quando eu vou dizer quem eu sou, isso obrigatoriamente passa por quem eu adoro. Então existem pessoas que têm crises de identidade porque têm crises em seu coração, não conseguiram perceber efetivamente o que de fato tem sido o centro de adoração na sua vida, o que impulsiona o seu viver, o que é a razão da sua existir no mundo. Apesar de mim, eu sou um seguidor de Jesus, a razão da minha vida é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido, e eu sou esposo por causa de Jesus, sou pai por causa de Jesus, sou vizinho por causa de Jesus, sou amigo por causa de Jesus, saio em férias por causa de Jesus. Tudo, absolutamente tudo, é por causa dele. É por isso que Romanos 11:36 vai dizer: por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas.
Em segundo lugar, eu queria que você pensasse: como eu viverei? A minha vocação, o meu papel no mundo será determinado pela adoração que está estabelecida no meu coração. Como eu vivo expressa o que é de fato realmente importante para a minha existência. Não adianta você dizer: Jesus é importante para mim, mas até para participar de um encontro de adoração eu faço isso uma vez por mês. Mas para outras coisas na minha vida, eu faço com todo zelo, com todo empenho, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Peraí, isso está demonstrando o que de fato tem moldado o meu viver, o que tem sido a minha missão nesse mundo. Isso é determinado por aquilo que está estabelecido no meu coração. Em terceiro lugar, falar em relevância significa ter capacidade de transformar de forma abençoadora uma necessidade vital, empregando qualidade e por causa disso se tornando um destaque, se tornando uma referência, sendo de fato relevante. Não há nada, absolutamente nada que o Evangelho da graça de Deus não possa transformar. Eu fico imaginando a vida daquela mulher. Ela não tinha mais perspectiva nenhuma de transformação na sua vida. E a vida daquela mulher, a transformação étnica, a diferença entre uma mulher aprendendo com um mestre, a diferença e um machismo instalado naquela sociedade foram vencidas por causa do Evangelho. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: tudo bem, pastor, mas você não conhece a minha vida. É verdade. Mas nessa noite nós estamos nos encontrando em torno daquele que não apenas conhece a sua vida, mas conhece a sua vida melhor do que você. Ele criou a sua vida. Ele faz com que os trilhões de células que você tem no seu organismo agora sejam mantidos de maneira correta. Ele sabe quais são as suas dores, Ele sabe quais são os impossíveis na sua vida, e pelo amor que Ele tem e pela graça que Ele manifesta, Ele pode transformar a sua vida. Você pode sair da posição de um pecador aprisionado para a posição de um pecador alcançado pela graça, que encontra o amor de Deus e que deixa de ser um inimigo de Jesus para se tornar um amigo de Jesus. Não há nada, absolutamente nada, que seja mais relevante do que a vida abundante que nós só encontramos em Jesus. E por fim, especificamente para essa igreja, existe um povoado aí fora. E conversando com o pastor Pedro agora no período da tarde, eu me assustei, porque há 5 anos atrás, salvo engano, quando a gente fazia pesquisa sobre a população de Vila Velha, era algo em torno de 400 mil habitantes, 400 e poucos mil habitantes. Existe um povoado aí fora de mais de 500 mil de pessoas, que é a Sicar de vocês, que é o lugar para onde Deus está enviando vocês. Quando a gente olha no censo no Brasil, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo são os estados com o maior número de evangélicos. Mas quando a gente olha a realidade econômica, a realidade da segurança pública, outras questões, infelizmente a gente percebe que as coisas não vão bem. Cresce o número de evangélicos, mas será que isso representa na mesma proporção o crescimento do número de discípulos de Jesus em missão? Vocês vão sair por essas portas daqui a pouco. Eu espero que vocês saiam como essa mulher, para ir por esse lugar dizendo: olha, existe alguém que tem me dito tudo o que eu tenho feito. Ele é o Salvador do mundo. Não existe nada e nem ninguém que Ele não possa transformar. E eu quero te convidar a conhecê-lo. E se Ele transformou a minha vida, Ele tem poder para transformar a sua. Que Deus abençoe a Ser Amor, e que a Sicar de vocês, Vila Velha, seja profundamente impactada pelo Evangelho de Jesus. Que vocês sejam efetivamente uma comunidade relevante, intencional, sensível, fiel e profundamente engajada no reino de Jesus.